Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. A rotina de quem trabalha entre sacolas e barracas. Conheça o dia a dia do feirante. Saiba mais sobre assédio moral no trabalho. Um ano de processo judicial eletrônico. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. E para começar o programa bem informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Em Minas Gerais, um vigilante prestou serviços ao Banco do Brasil por 10 anos, mas sem tirar férias um dia sequer. Durante essa época, ele teria recebido apenas a remuneração referente ao período. O caso foi levado ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora, a ministra Adelaide Miranda, entende que a atitude do empregador de não conceder férias por 10 anos representa ato ilícito e coloca em risco a saúde do trabalhador. Por esse motivo, ele deve ser indenizado. Em São Paulo, uma empresa de equipamentos e montagens vai ter que pagar uma indenização de R$10 mil para um empregado que comeu alimento contaminado no refeitório da empresa e pegou uma infecção causada pela bactéria salmonela. Ele levou o caso à justiça e pediu uma indenização de R$450 mil. Em primeira instância, o pedido do trabalhador foi aceito, mas o valor da indenização reduzido para R$10 mil. O caso então chegou ao TST. Os ministros concluíram que o ambiente de trabalho ofereceu riscos à saúde do trabalhador e mantiveram a decisão. Empresa de comunicação em Minas Gerais é condenada a pagar em dobro os dias de repouso de uma funcionária. A trabalhadora foi impedida de folgar depois de 6 dias de trabalho consecutivos. A empresa se defendeu, disse que um acordo coletivo com o sindicato da categoria autorizava remarcar as folgas. Mas o argumento não convenceu os ministros do TST. Para o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, o direito à folga está previsto na Constituição, justamente para preservar a saúde física e mental do trabalhador. Acordar de madrugada e manter o trabalho braçal durante todo o dia são algumas das funções do feirante. Mas quem conhece bem essa rotina confessa que é muito bom e gratificante. A repórter Luciana Colares teve o prazer de conferir de perto como é o trabalho na feira e pôde sentir o gostinho de como é estar atrás de uma banca. A feira só abre às 9 da manhã, mas o trabalho começa bem mais cedo. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. Veste o manequim, tira a roupa daqui, pendura ali, sobe na escada, desce. É um vai e vem para deixar tudo à mostra. E a banca bem atraente. Quanto mais chamar a atenção, melhor. Então, na variedade completa, assim, para o cliente, quando já chegar, já ter a noção de que aqui tem o tamanho e o preço que ele está procurando. Daniela está acostumada à rotina. Hoje é vendedora em uma banca, mas a feira é tradição de família. Fui nascida e criada aqui, trabalhava com a minha mãe e agora eu trabalho como vendedora. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Entre um corredor e outro e centenas de bancas, não é difícil encontrar histórias como a de Dona Francimar. Cearense, há 20 anos trabalha como feirante na capital do país. Cheia de energia, ela trabalha sorridente e faz questão de mostrar que gosta do que faz. Começou porque eu sempre tive uma caidinha assim para comércio, né? Então eu decidi começar com feira, né? E comecei há 20 anos atrás e estou até hoje. E como é que é trabalhar na feira? É diferente? É bom, assim, a gente conhece pessoas diferentes, né? A gente tem uma vizinhança boa, conversa, bate papo. É mais alegre? É mais alegre. Viaja para fazer compras. Então tudo isso é bom, né?
Dona Maria Alice também é veterana de feira. São 30 anos dedicados ao comércio de roupas infantis nesta banca. No início da nossa conversa, ela disse que vai desistir do negócio, mas bastam alguns minutinhos para ver que isso não vai acontecer tão cedo. As vizinhas ali disseram que a senhora todo ano diz que vai deixar e não deixa. O que acontece que prende a senhora aqui na feira? Mas esse ano foi que eu falei mesmo, que eu vou deixar não, eu vou passar uns meses sem vir aqui. Porque com esse estoque que eu tenho, não dá para sair da feira tão cedo. Meu esposo sempre fala, olha, comprando desse jeito não vai sair da feira nunca. Vai morrer na feira. Eu digo, não, mas uma hora eu vou parar de comprar. Eu era doente para comprar, agora eu estou melhor. Mas o que prende a senhora então aqui na feira? É o clima, é gostoso? O clima é bom, com os amigos aqui de trabalho, são muito bons. E a gente vai ficar em casa, ficar sem comunicação. Eu já trabalhei, já me aposentei, agora o divertimento é esse. Milhares de pessoas circulam todos os dias por este verdadeiro labirinto. Há quem venha pela variedade, pelo preço ou simplesmente pelo prazer de andar pela feira. Sempre compro na feira. E por que é essa opção pela feira? A diversidade e o preço é bom também. Eu gosto dessa muvuca aqui. É importante passar aqui. Às vezes tem coisas interessantes. Gosto de passear, gosto de ver os preços das coisas. Às vezes a gente admira dos preços, né? Acha os preços caros, mas eu gosto da feira. Eu compro aqui porque fica perto da minha casa, né, minha filha? Não precisa ficar pegando ônibus, essas coisas. Aí, agora mesmo comprei, ó, tá vendo? O feirante é um trabalhador informal. A maioria deles atua como autônomo. A profissão não exige nenhuma formação e nem há qualquer tipo de qualificação para quem deseja entrar na área. Mas alguns ingredientes são fundamentais para quem quer apostar neste mercado que mistura tradição e novidades. Carisma, facilidade de expressão, de lidar com as pessoas, de conquistar os clientes e, claro, de negociar. Um descontinho aqui, outro ali, e o feirante vai formando sua clientela. Não é mesmo, dona Geralda? Meus clientes todos voltam. Eu trabalho aqui há 11 anos, minha clientela é grande, todos eles voltam. Vender é fácil, agora fazer o cliente é difícil. Você tem que manter um cliente para sempre. E para manter um cliente para sempre, você tem que ter uma mercadoria de qualidade, boa. E simpatia, ser simpática, né? As feiras acompanham a humanidade desde os tempos antigos. É um negócio de pai para filho. Foi assim durante anos e anos, mas agora essa antiga tradição está começando a mudar. Mas ainda assim, a profissão não é regulamentada no Brasil. Veja na segunda parte da reportagem. A primeira feira de que se tem registro no Brasil é de 1914, em São Paulo. De lá para cá, o mais comum é o ofício ser passado de pai para filho. Geralmente, o feirante de hoje herdou a banca ou barraca do pai, que também já recebeu da família. Há muito tempo, os feirantes sempre viveram na informalidade, sem emissão de notas, sem direitos previdenciários, como auxílio-doença e aposentadoria. Isso faz com que haja uma verdadeira insegurança na classe, porque hoje trabalha e o dia de amanhã é incerto, podendo ser um caso de um acidente ou de uma aposentadoria. Vamos chegando, gente. Hoje tá barato. Vamos acabar, vamos. Seu Chagas, cearense, recebeu a profissão do pai. Nunca experimentou outra atividade a não ser a de feirante. E graças ao trabalho duro, construiu casa, comprou carro e tem muito orgulho em dizer que formou os filhos em universidades. Isso mesmo, nenhum deles quis dar continuidade à profissão do pai. Eu tenho 2 filhos, um estuda, faz direito, outro administração, e eu tenho, no que eu estou podendo ajudar, eu ajudei, estou ajudando na formação deles, mas assim, a contribuição deles da feira comigo, esse daí não eles largaram. Talvez, seu Francisco, seja porque a profissão não é nada fácil e, apesar de parecer divertida, é coisa muito séria. Passa o dia em pé, é cansativo, tem de atender com muito carinho a todos que chegam.
E não é fácil não. Quer ver como é que é? Vai, Lu. Aproxime-se daqui e manda pra ela. Eu vou encarar o desafio sim. E vamos ver como eu me saio. Vamos esconder a nossa câmera e esperar aparecer algum cliente. Mas antes de tudo, quero umas dicas de quem entende do assunto. Você tem que olhar no olho do cliente. Observar se ele está vendo algum produto que interessa ele. Então, se o olho bater na saia, eu ofereço saia. Exatamente. Você olha assim, nossa, olha, últimas peças, lançamento, tal, já está acabando, está um preço excepcional. Quer dar uma olhadinha nas calças? Nada? Quer dar uma olhadinha nas calças, saias, blusas? Tem coleção, tem oferta, vamos dar uma olhadinha. Saia, camisa, nada? Já cansou, já? Já cansei. Ficar em pé o dia todo não dá. Feira é assim, em pé o dia todo? Não senta de jeito nenhum. Salto alto, então, igual eu tô, nem pensar. Já arrebenta. Bota uma rasteirinha. A gente bota um saltinho assim no início. Bom dia, tudo bem? Bom dia, moça. E aí, gostou da loja? Gostei. Tá interessada em quê? Nas calças. Então vamos entrar, que aqui tem calça, tem blusa, tem saia, tem short, tem tudo que você precisa. Também? Tem desconto, hoje é dia de promoção. Que tipo de calça que você gosta? Baixa, alta, média? Qual que é o seu número? Vou lá, Edmilson, super não. Vai querer? Edmilson, a gente tem essa aqui. Gostou? Vai levar? Isso, mulher decidida. Agora só sua senha. Se fosse para dar uma nota no atendimento, que nota você daria pro meu? 10. Jura? Juro. Mereço tudo isso? Sim. Pois é, só que eu sou repórter. Tô passando um dia de feirante, porque a gente está fazendo uma matéria para mostrar o que é a profissão do Edmilson, que tem mais de 30 anos aqui na feira. E o Paulo Dutra, nosso cinegrafista, está fazendo essas imagens. Muito obrigada. Obrigada a você, moça. Foi ótimo ter conseguido te convencer. Ah, que bom, você é uma ótima vendedora. A preferência pelas feiras é das mulheres, certo? Não, eles também estão lá. Talvez não para gastar como elas, mas dá só uma olhada nessa barraca de comida típica nordestina, por exemplo. Um universo quase que masculino. Sempre estou aqui com os amigos, tomando uma cervejinha, comendo um tira-gosto. É uma feira maravilhosa, muito boa. É o melhor ponto de encontro que tem a feira. O que você está comendo? Mocotó. E tem costume de comer na feira sempre? Ah, eu tenho. Por quê? Porque é gostoso, é forte. Ponto de encontro, bate-papo e uma cervejinha gelada. Isso sem contar nas iguarias, que só se encontra na feira. Por esses panelões fervilhando no fogo dá para perceber. O clima é realmente especial. Seja para comprar, comer, passear ou apenas encontrar os amigos. Prazeroso, eu gosto. Faço uma coisa que eu gosto. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. A Conceição Aparecida dos Santos, de São Paulo, tem algumas dúvidas sobre assédio moral no trabalho. O que é assédio moral no trabalho? É a exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho, forçando-a a desistir do emprego. O assédio moral é quando há um exagero, um rigor excessivo das duas partes, tanto pode ser do empregado quanto o empregador, sempre em desfavor do outro, por exemplo. Quer dizer, a vítima aqui pode ser o empregado ou o empregador. E o agente, também empregado ou empregador, a conduta do agente vai trazer um dano para a vítima. É um dano de foro íntimo, né? Porque, na verdade, você não tem como
provar aquela dor que você está sentindo. Essa dor você não precisa exatamente comprovar. O assédio vai estar caracterizado, ele resulta da dor que você sofreu, mas ele vai estar caracterizado pela atitude do outro em seu desfavor. O que fazer quando o empregado é assediado na empresa? Anotar com detalhes todas as humilhações, procurar a ajuda dos colegas, principalmente daqueles que testemunharam o fato ou que já sofreram humilhações do agressor. Evitar conversar com o agressor sem testemunhas. Procurar seu sindicato e relatar o acontecido para diretores e outras instâncias, como Ministério Público e Justiça do Trabalho. A primeira coisa, dependendo do ambiente em que você trabalha, aonde surgiu essa discriminação? Foram seus colegas mais diretos? Procure um supervisor, coloque a situação. Se você tem uma caixinha de ouvidoria ou um acesso direto à empresa, registre, mas não deixe de procurar um advogado, não deixe de buscar a justiça, porque isso é abominável. A quem cabe o ônus da prova. O assédio moral alegado em ação trabalhista deve ser comprovado pelo autor da ação. A princípio, aquele que alega deve provar o que alega, né? Você não vai provar a dor, porque a dor ela é uma coisa muito sua. Mas você vai poder provar os fatos que lhe acarretaram aquela dor. Então você vai poder comprovar que o seu chefe, ele dirigiu palavras de baixo calão. Você vai poder provar que no seu ambiente de trabalho lhe obrigavam a usar uma tartaruguinha na sua mesa porque você estava o último avaliado no rendimento mensal. Isso tudo, se for comprovado, isso tudo vai ser reconhecido. Então, a princípio, pela justiça, e vai ser reparado. Faça como a Conceição e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. No próximo bloco tem julgamento no TST. Não perca! Em 1 minuto. Até já! Salário profissional é o assunto da súmula número 143 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 143 do TST diz: o salário profissional dos médicos e dentistas guarda proporcionalidade com as horas efetivamente trabalhadas, respeitando o mínimo de 50 horas. Vamos abordar a respeito da súmula 143 do TST, que dispõe sobre a remuneração mínima dos médicos e dentistas. Dispõe a súmula que a remuneração desses profissionais deve guardar proporção à efetiva jornada trabalhada, sendo garantido um mínimo de salário de 50 horas mensais. Isso vem em decorrência que esses trabalhadores são regulamentados por legislação específica, que fazem parte dos contratos especiais de trabalho. E a lei específica dispõe que a remuneração mínima deve ser de 25 vezes o valor das 2 primeiras horas, ocasionando na edição da súmula diante de vários julgados a respeito do tema. Resumindo, médicos e dentistas devem receber baseado nas horas efetivamente trabalhadas, isso contratado à base de salário hora, sendo garantido o mínimo de salário no valor de 50 horas mensais. Tudo em decorrência da legislação específica que regula a categoria, que é de 25 vezes o valor das 2 primeiras horas. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. A seção especializada em dissídios individuais do TST decidiu que é válida a cláusula de um acordo coletivo que envolve trabalhadores rurais no interior de São Paulo. O documento fixa o limite de 1 hora por dia a ser paga como hora de percurso, ou seja, uma espécie de adicional no salário que corresponde ao tempo que o empregado leva para ir e voltar ao local de trabalho. Acontece que um dos funcionários entrou com ação na Justiça para tentar receber as diferenças salariais decorrentes desse adicional.
Segundo o empregado, ele gastava 2 horas e 20 minutos para fazer o percurso de ida e volta do local de trabalho e deveria receber por isso. O argumento convenceu o Tribunal Regional de Campinas, que declarou nula a cláusula do acordo coletivo que trata do tema. O empregador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, que teve outro entendimento. De acordo com os ministros, já existe jurisprudência do tribunal que trata do assunto e estabelece. Admite-se que, por acordo coletivo de trabalho, as partes venham a fixar os valores que acharem por bem a título de horas de percurso, desde que não haja sua supressão total. O presidente da Corte, ministro João Oreste Dallazen, reforçou que a cláusula do acordo só poderia ser anulada se determinasse o tempo das horas de percurso muito inferior àquele realmente gasto pelo empregado no trajeto ao local de trabalho. Com esse entendimento, a maioria dos ministros reconheceu a validade do documento. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 2200 de 2005. Embargante Marcos Fernando Guermes e outro. Embargado André Machado de Oliveira. O julgamento desse processo foi suspenso em virtude de vista regimental concedida à excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi, após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido o recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, ter-lhes negado provimento. Não participar do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros João Oreste Dallazen, Antônio José de Barros Levenhague, Brito Pereira e Alberto Bresciani. Para a recomposição do quórum, encareço ao excelentíssimo ministro relator um breve relatório do processo. Senhor presidente, trata-se de acordo da primeira turma que deu parcial provimento ao recurso em vista dos reclamados para limitar a condenação ao pagamento das horas in itinere relativas ao período posterior à edição da Lei 10.243 de 2001. Reclamados interpõem recurso de embargos, sustentam que devem ser reconhecidos e valorizados os instrumentos coletivos que estabeleceram o pagamento diário de 1 hora acrescida de 50% a título de horas extras de horas in itinere. A minha proposta de voto é conhecer do recurso por divergência, mas negar provimento. O que eu entendo é que este tribunal já afirmou a jurisprudência no sentido de que é ilegal a cláusula que suprime as horas in itinere. E nesta linha, entendo que é possível e é necessário que o Tribunal do seu Trabalho faça um juízo de razoabilidade na cláusula que fixa estas horas. Porque, do contrário, bastaria fixar, por absurdo, 10 minutos, 15 minutos, e se daria validade à cláusula. De modo que, havendo uma flagrante disparidade entre o que foi estabelecido na cláusula e o que foi apurado nos autos, eu entendo que se trata de uma cláusula que não observa as regras do artigo 726 da Constituição Federal. De modo que conheço por divergência, mas voto pelo desprovimento. Tem a palavra, ministra Cristina. Então, senhor presidente, senhores ministros, o voto do ministro relator no sentido de negar provimento aos embargos e, assim, determinar a remuneração integral das horas in itinere, porque considera que, se foi por meio de acordo coletivo de trabalho estabelecido 1 hora a esse título e constatado que o empregado demorava 2 horas e 20 entre ida e volta no percurso, que não seria razoável. Ora, a SDI, amparada na disciplina do artigo 7º, inciso 26 da Constituição da República, firmou jurisprudência no sentido de admitir que, por acordo ou por convenção coletiva de trabalho, as partes fixem quanto acharem por bem a título de horas in itinere, mesmo após a edição da Lei 10.243, de 2001, desde que não acarrete a sua supressão total.
No meu voto, eu transcrevo acórdãos da SDI, inclusive recentes, processos julgados em dezembro, 17 de dezembro de 2010, 1º de outubro de 2010, no sentido contrário ao do voto do ministro relator, ou seja, emprestando validade, afirmando a validade de cláusulas como a destes autos. Ora, em recente julgamento, esta acolhenda subseção reconheceu a validade de cláusula normativa que fixaria em 1 hora diária o tempo de percurso, a despeito de a prova dos autos haver apurado uma média de 2 horas e 15 minutos de transporte. Recentemente, eu transcrevo integralmente o acórdão no meu voto, que é da relatoria do ministro Ives Gandra Martins Filho, julgado, acórdão publicado em 20 de abril de 2012, nos embargos no recurso de revista 471, dígito 14 de 2010, onde Sua Excelência faz construção, no sentido que eu também propugno, de que, vou ao ponto que interessa, a Lei 10.243 veio transformar em lei uma jurisprudência pacificada pelo TST e que apenas veda que, se, por meio de acordo coletivo, se fixe 0 a título de horas em itinere. Mas está assegurada pela Constituição e pelo artigo 7º, no inciso que referi, inciso 26, a liberdade de as partes coletivamente, sem que isto infrinja qualquer norma inserida no capítulo das normas gerais de tutela do trabalho ou de medicina e segurança do trabalho, que fixem o quantitativo que entenderem conveniente a título de horas em itinere. Até porque nós sabemos que, quando se trata de trabalho em zona urbana, no caso, trata-se aqui de rural, mas de zona urbana, as pessoas, às vezes, 100 horas em itinere, porque vão em condução pública, demoram até, entre ida e volta, mais do que esse tempo, que, no caso concreto, se apurou, porque não só os congestionamentos são grandes, como as distâncias das moradias nas grandes cidades também é muito grande. Ora, no caso concreto, está se tratando de horas em itinere, portanto, de pagamento do transporte, das horas de transporte. Saber se é razoável ou se não é razoável, data vênia diz com o subjetivismo do juiz, e de um juiz de uma corte superior, porque muitas vezes ignora o local daquele estabelecimento rural. Então, eu não posso, aqui, invocando data vênia, critérios subjetivos, afirmar a invalidade de uma cláusula quando a Constituição estabelece esta discricionariedade às partes que coletivamente podem convencionar, desde que não suprimam as horas destinadas ao intervalo, o quantitativo que entenderem conveniente. Então, por 2 fundamentos, eu divirjo do voto do ministro relator. Primeiro, porque não considero possível que critérios subjetivos possam nortear os julgamentos. E saber se 2 horas e 20 é muito ou pouco, se 1 hora de horas em itinere é muito ou pouco, é subjetivismo. Eu não conheço, inclusive, aquela realidade daquele determinado processo. Eu tenho que me louvar na Constituição da República, que assegura às partes negociarem coletivamente. E a lei ordinária vedaria a supressão. Agora, se foi fixado 1 hora a título de horas em itinere, eu não posso invalidar essa cláusula, porque eu estaria, sobretudo, além de infringir o inciso 26 do artigo 7º, que valoriza e que dá status constitucional às normas coletivamente ajustadas, eu estaria negando o princípio da segurança jurídica, porque nada se poderia mais estabelecer a esse título, porque se eu estabeleço 2 horas de horas em itinere, amanhã demorou 3 horas
o período é razoável, não é razoável, cada juiz decidirá de acordo com a sua consciência, com o seu subjetivismo. E o que nós temos que privilegiar é a racionalidade da decisão. E a racionalidade, ela se coloca no plano da Constituição, no plano da lei, que autoriza o que foi coletivamente aqui ajustado, independentemente do meu pensamento individual acerca do que é ou não razoável. Por isso que considero que é válida a limitação das horas em itinere por negociação coletiva, desde que não importe em supressão do direito. E é incontroverso nos autos que o acordo coletivo impôs a limitação de 1 hora diária a título de horas em itinere, mostrando-se conforme os precedentes jurisprudenciais que orientaram nesse sentido, ainda que se refira a período posterior à edição da lei de 2001. Por isso que, louvando-me, inclusive, nos argumentos que aqui não vou reproduzir, dos acórdãos desta SDI que referi no meu voto, eu peço vênias ao ministro relator para dar provimento aos embargos e restabelecer a sentença que reconheceu a validade da cláusula respectiva. Aberta a divergência, tomo voto. Ministro Lélio, como vota, Vossa Excelência. Presidente, apenas uma observação em relação ao RR 471 de 14 de 2010, de 15 de março de 2012, eu era relator, fiquei vencido, ficou redator designado para o acórdão do ministro Ives. Ele é anterior ao julgamento do ERR 470, dígito 29 de 2010, da relatoria do ministro Renato Lacerda Paiva, em que, por maioria, esta SDI, com quórum completo, entendeu de abonar a tese ora sufragada pelo eminente relator. Apenas ressalto que, até o advento da Lei 10.243 de 2001, as horas em itinere eram efetivamente plenamente disponíveis, tratava-se de uma criação jurisprudencial. Mas, com o advento da lei, esse direito passou à categoria de um direito legalmente tutelado e relacionado com jornada de trabalho. Indaga, se é possível entabular negociação coletiva para estabelecer que um empregado de uma metalúrgica trabalhe 12 horas e receba só 8? Penso que não. Logo, o que se cuida aqui é a jornada de trabalho, o direito é indisponível, mas ainda assim a jurisprudência da SDI, sabiamente, tem aplicado esse critério com ponderação, estabelecendo que, se a diferença entre a jornada efetivamente cumprida no transporte e aquilo pago, a hora paga, ou o tempo pago em razão da norma coletiva, não exceder de 50%, admite-se essa flexibilização por via negocial. O critério me parece bastante razoável, embora pessoalmente guarde o entendimento de que o direito ele é absolutamente indisponível. E ressalto que admitir que o empregado, que por vezes não é o caso dos autos, aqui ele permanecia 2 horas e 20 no transporte, em média, receba apenas 1 hora, mas nós já temos julgado casos aqui até de trabalhadores que permanecem 4 horas no transporte e recebem 1 hora. 16 minutos, há um caso de 16 minutos em que se estipulou em convenção coletiva. O recebimento de 16 minutos. Então, presidente, a meu juízo, essa cláusula dessa natureza equivale à renúncia a um direito legalmente tutelado. Por isso que, pedindo a máxima vênia à divergência, acompanho o eminente relator. Ministro Luiz, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, a questão é realmente uma matéria meio... porque nós estamos verificando a questão da validade de convenções e acordos coletivos.
Nós já tivemos paradigmaticamente aqui um julgamento de horas in itinere, de flexibilização, de definição por norma coletiva, dos empregados do SESC do Pantanal, que sabidamente o tempo de trajeto eram 4 horas e o acordo fixava em meia hora. A questão é exatamente a seguinte: a princípio, qual a razão da flexibilização do tempo gasto em horas in itinere? É a variação de horário. Então, é preciso que haja um pressuposto de res dúbia aí para poder flexibilizar a regra de pagamento, que esse é o conteúdo da norma. Ora, se o tempo gasto é de 1 hora e eu flexibilizo em 45 minutos, porque o tempo gasto também varia de acordo com as condições de trajeto, me parece que há uma validade nisso até para pacificar uma controvérsia. Agora, no momento que não há controvérsia do tempo gasto, que há reconhecimento de que o tempo é de 2 horas e 20 minutos, como no caso, eu flexibilizo em menos de 50% e venho alegar uma teoria de conglobamento, cujo conglobamento nunca ninguém viu. Não, mas há uma norma coletiva e está o princípio do conglobamento. Só que o conglobamento, aquilo que compensa, ninguém sabe o que é. Então, é preciso que, se eu estou flexibilizando por conglobamento, eu digo qual é, naturalmente, aquilo que está sendo dado em troca para eu poder reduzir. Agora, reduzir algo que eu efetivamente sei que o tempo não tem controvérsia, eu estou retirando. Então, me parece que a flexibilização tem limite. Na ausência de regra própria de se estabelecer o limite, me parece que 50% é razoável. Aquilo que for abaixo de 50%, perde o princípio da razoabilidade, um critério objetivo apenas para se entender o que é razoável ou não. Então, aqui me parece que não é razoável, porque é inferior a 50%. Quando reconhecido o tempo sem controvérsia maior do que aquele pago. Voto com o relator da Tavênia, senhor presidente. Ministro Vieira de Mello Filho, com voto. Presidente, depois da edição da Lei 10.243, esse tempo da condução, quando o transporte não é suficiente, ele é computado na jornada. Então, ele é jornada de trabalho. Então, há uma premissa, há uma norma que fixa um direito subjetivo, caso implementado. Fixada essa premissa, eu vou invocar a sessão plenária de 24 de maio de 2012, onde essa matéria foi tratada e decidida, justamente no que disse o ministro Luiz há pouco, e faço questão de citá-lo não para divergir, mas para concordar, que nós não estaríamos observando o princípio do conglobamento, porque se é lei, eu não posso renunciar, eu só negocio aquilo que é passível de transação, que há uma dúvida. Mas se o tempo é certo, não haveria a negociação, mas sim a redução, a supressão de um direito previsto em lei. Em face disso, não se estabelece uma via de subjetivismo nesse ângulo, porque o tempo é certo. Quem subjetivou e fixou o tempo de forma diversa foi o instrumento coletivo, embora a lei preveja que essa jornada se compute na duração do trabalho. Não há subjetivo. Nós, ainda assim, estamos flexibilizando e admitindo uma razoabilidade. Como eu decidi da última vez, que nessa sessão do dia 24/5/2012, na apreciação do feito RR 470/29 de 2010, cujo julgamento levou em conta 4 sessões, 29/3/12, 10/5/2012, 24/5/2012 e terminou em 6/11 de 2012. Por esses fundamentos, eu peço vênia para acompanhar o voto do ministro Renato, relator, pedindo vênia à douta divergência. Ministro Alberto Bracena, com voto. Senhor presidente, após a edição da Lei 10.243, em 2001, a Corte passou a compreender impossível a supressão das horas in itinere pela via da negociação coletiva em função da norma que foi acrescida ao artigo 58. Ao mesmo tempo, a maioria das turmas, pelo que me consta, passou a decidir que seria possível a negociação coletiva em torno da duração de percurso in itinere.
Em 2006, foi acrescido um parágrafo 3º ao artigo 58, que expressamente autoriza a negociação coletiva em torno de horas in itinere. É bem verdade que dirigido a pequenas empresas, mas certamente alcançando aí um princípio passível de extensão a qualquer categoria. A Constituição Federal confere aos sindicatos a defesa dos interesses da categoria, artigo 8º 3, e, ao mesmo tempo, permite até a redução salarial, no artigo 7º 6, por força de negociação coletiva. E aqui eu faço uma remissão ao inciso 26. Bom, as horas in itinere, de fato, são acrescidas à jornada de trabalho, portanto, são salário. Estariam, a meu ver, submetidas a todas essas regras. Convenção coletiva, acordo coletivo, são normas abstratas, que são necessariamente abstratas. Então, eu teria dificuldade em invalidar uma norma coletiva com base na experiência de um só trabalhador. Se a experiência avaliada fosse a experiência da categoria, talvez fosse mais fácil. O fato é que não é possível se afirmar que todos os trabalhadores façam normalmente o mesmo percurso in itinere. Pode ser que esses percursos sejam diferentes. E daí a dificuldade que talvez todos nós que somos juízes de carreira tenhamos enfrentado em primeiro grau de jurisdição, que era exatamente a definição dos períodos, da duração dos trajetos. E a experiência desses autos corresponde ao que eu fazia, que era normalmente tentar uma conciliação em torno da extensão do trajeto. Por isso, senhor presidente, a não ser naqueles casos em que a negociação coletiva se mostre absurda e que leve antes realmente a subtração do direito em si, a percepção das horas in itinere, eu creio que as categorias estão livres para avançar com relação a esse trajeto. Ressalvo, naturalmente, aquelas negociações absurdas. Creio que não seja a hipótese de considerar ou não a questão do conglobamento, a não ser quando se põe em face essa possibilidade de supressão de direito. Por isso, eu peço vênia ao eminente relator e acompanho a divergência. Isadora, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, é fato. Em 24/5, essa questão foi aqui discutida, eu fiquei vencida, votei no sentido da ministra Cristina e do ministro Alberto, naquela circunstância idêntica a essa. O trabalho é rural e, pelo que eu pude ver aqui, a prova, ela concluiu, ao final, que havia 2 horas e 20 minutos. Hipótese idêntica que julgamos aqui, que era 1 hora, e apurou-se, após a instrução, que era de 2 horas e 20. Vindo do meio do meio rural, trabalhando numa vara em que a dificuldade de se apurar de cada empregado vai para cada fazenda, eu me convenci naquela época e ainda hoje de que, claro, há normas coletivas abusivas, sim, mas a maioria tenta-se exatamente evitar um trabalho árduo de instrução, que é muito difícil, para cada empregado, e ele mesmo não sabe quanto tempo ele trabalhou em cada fazenda da empresa. Essa é a realidade, pelo menos, do Mato Grosso, no qual eu trabalhei, e tenho certeza que muita coisa não modificou com relação às fazendas e às horas in itinere. Da mesma forma que o ministro Alberto votou, eu continuo pensando, já que se reabriu o debate, que, em alguns casos, a dificuldade é da tarifação branca que nós estaríamos fazendo. Então, de acordo com, sem apuração local, 50%, quer dizer, podemos causar prejuízo até para o próprio empregado quando não há controvérsia, é um local só, uma direção só. Então, eu acho que a mim me cabe, se me permite, dizer, olha, essa norma coletiva, ela é abusiva. E aí o Ministério Público tem entrado com a ação. Enquanto eu estava na SDC, isso ocorre com frequência.
Então, eu vou pedir vênia para, neste caso, e nos que eu não considere abusiva, votar com a divergência data vênia do relator. Está suspensa a sessão por 15 minutos. Discute-se, como já se salientou, a validade de uma cláusula de acordo coletivo que prefixou as horas em itinere em 1 hora, num caso em que, comprovadamente, até por acordo em audiência, como pude perceber, a jornada em itinere era de 2 horas e 20 minutos. Em princípio, tenho como válida a negociação coletiva, a pactuação, com fundamento, em primeiro lugar, no artigo 7º, 26 da Constituição Federal, e, em segundo lugar, por aplicação analógica do artigo 58, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Entendo que se justifica esta negociação em princípio, inclusive com fundamento na condição de res dúbia que pode estar presente na categoria profissional e tem como escopo, muitas vezes, também favorecer o empregado no que o desonera do ônus de produzir prova acerca da efetiva jornada em itinere, do efetivo tempo despendido em itinere, quer para ir, quer para retornar. Então, há esse aspecto de vantagem para o empregado também no que se estipula cláusula dessa natureza. Por outro lado, o artigo 611, parágrafo 1º da CLT, como todos sabemos, dispõe que, em princípio, as cláusulas objeto de acordo ou de convenção coletiva são aplicáveis no âmbito dos contratos individuais de trabalho. Ou seja, o que o sindicato acorda, no que o sindicato acorda, em princípio, ele vincula os representados. Salvo se houver vício de consentimento ou não houver poder de disposição sobre o direito objeto de negociação coletiva. Aqui, como disse, parte da premissa de que há poder de disposição em face dos preceitos a que fiz referência há pouco. A ressalva que pode advir da aplicação desse raciocínio, em meu entender, é ou de uma negociação coletiva de que resulte não a flexibilização do pagamento das horas em itinere, mas a supressão pura e simples das horas em itinere, ou a fixação de a prefixação de um número de horas em itinere, ou de minutos em itinere, como às vezes se vê, tão inexpressivo que signifique a redução, a supressão, ou então o próprio vício de consentimento na enunciação de vontade pelo sindicato. Fora daí, a premissa de que eu parto, com todo o respeito, é que a cláusula, em princípio, é válida. Esse tribunal tem reiteradas decisões no sentido de que é inválida a norma coletiva dessa natureza somente nos casos em que se prefixar as horas em itinere em um quantitativo substancialmente inferior ao tempo real, efetivamente despendido pelo empregado no percurso de ida e no percurso de volta. Eu refiro constantemente o exemplo que é desta subseção, o precedente da Lavra e Luz do ministro José Roberto Pimenta, em que foram prefixados 16 minutos diários a esse título. E nós consideramos, a meu juízo, acertadamente, que esta negociação para estipular este quantitativo de minutos em itinere, nem de horas em itinere, de minutos em itinere, evidentemente implica a eliminação do direito, a supressão do direito. Agora, descartadas essas duas hipóteses a que vem de fazer alusão, encontro também imensa dificuldade em se estabelecer um critério ditado pela razoabilidade para, em função dele,
concretamente extrair a conclusão acerca da validade ou da invalidade da norma coletiva. Porque, efetivamente, nós incidiríamos ou nos enveredaríamos para um subjetivismo sem limites e que só geraria maior insegurança a todos. Não só aos jurisdicionados, mas também ao próprio tribunal, porque não se saberia qual a posição efetiva da sessão de dissídios individuais. Seria 60%? Por que não 50%? Por que não 85%? Esse percentual de razoabilidade para efeito de validar ou não validar a cláusula. Enfim, eu encontro enorme dificuldade em vincular a validade de uma cláusula de acordo coletivo à circunstância fática, salvo situações excepcionais em que, da leitura da própria cláusula e do que transparece dos autos, fique patente a eliminação propriamente do direito a pretexto da flexibilização. Em face do que acabo de expor, eu peço a máxima vênia à corrente do excelentíssimo ministro relator para, em conclusão, acompanhar o voto divergente que preconiza o provimento dos embargos para emprestar validade à cláusula do acordo coletivo, nos termos em que foi lavrado por Sua Excelência a ministra Maria Cristina Peduzzi. Proclamo que, por maioria de votos, a sessão conheceu dos embargos, vencido o ministro Bárbara Bevenhagen, e, no mérito, também por maioria de votos, pelo voto de desempate da presidência, a sessão deu provimento aos embargos, nos termos do voto da excelentíssima ministra Maria Cristina Peduzzi, que lavrará o acórdão. Notas degravadas por Sua Excelência, justificativa de voto vencido para o ministro Renato. E não perca no próximo bloco o que é convenção coletiva de trabalho. A resposta em 1 minuto. Até já! Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do operador de supermercado, Bruno de Paula. O que é convenção coletiva de trabalho? Convenção coletiva de trabalho é um ajuste coletivo que é feito entre sindicatos, então é intersindical, entre o sindicato que representa a categoria dos trabalhadores e o sindicato que representa a categoria dos empregadores, e esse ajuste é sobre condições de trabalho. Difere a convenção coletiva de trabalho do acordo coletivo, porque o acordo coletivo é feito entre os trabalhadores de uma empresa representados pelo respectivo sindicato e a empresa correspondente. Então, enquanto o acordo coletivo é interempresarial, a convenção coletiva é intersindical, ela abrange toda a categoria. No lugar do papel, um sistema de informática fácil e seguro é o uso da tecnologia para tornar a justiça do trabalho mais célere, acessível e econômica. Eu estou falando do PJE, o Processo Judicial Eletrônico, que este mês completa 1 ano desde a implantação. Dia 29 de março de 2010, um novo marco na história da Justiça do Trabalho do Brasil. Na data, o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça assinam um acordo para implantar o processo judicial eletrônico nas 3 instituições e também nos 24 tribunais regionais do trabalho espalhados pelo país. É só o começo.
2 meses depois, um comitê gestor recebe a missão de treinar equipes e criar procedimentos padronizados. Em fevereiro do ano passado, o módulo piloto do sistema fica pronto. O lançamento é em Cuiabá, no Mato Grosso. Já em 29 de março de 2011, sob a presidência do ministro João Oreste Dallazen, o projeto parte para uma nova etapa. O TST assina um novo acordo de cooperação técnica com o CSJT, com o CNJ e com os 24 TRTs brasileiros. A partir daí, 50 servidores de órgãos da Justiça do Trabalho no país, entre eles analistas e técnicos, são deslocados para trabalhar em Brasília. Na capital federal, eles aprimoram ainda mais as ferramentas do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. O chamado PJE-JT é mais uma prova da tecnologia a favor do cidadão. Por meio dele, o andamento dos processos fica mais ágil. A consulta às informações mais acessível, econômica e eficiente. Com alguns cliques no computador ou no smartphone, profissionais do direito ou qualquer pessoa encontra a Justiça do Trabalho aberta 24 horas ao público. E o acesso que o servidor, o magistrado ou o advogado faça ao sistema tem que ser de forma bastante simples, porque, na verdade, o usuário da justiça não são e nem precisam ser especialistas na área de tecnologia. A justiça, enfim, não será mais fechada, porque o usuário poderá, a qualquer momento, não só consultar o seu processo, como também peticionar e fazer os seus requerimentos ao judiciário. E isso com extrema segurança, pois o sistema utiliza a certificação digital, que funciona como uma assinatura, uma chave de segurança no ambiente virtual. A ferramenta, mesmo recente, é sem dúvida uma das maiores conquistas dos trabalhadores brasileiros. O PJE-JT integra toda a Justiça do Trabalho e também se comunica com outros órgãos da administração pública, como o Ministério Público do Trabalho, e ainda com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal e com os Correios. Mas o desenvolvimento do sistema não para. Dezembro de 2011, chega a vez de expandir o alcance do projeto e levá-lo para as varas do trabalho espalhadas pelo Brasil. A primeira delas a receber o processo eletrônico judicial da Justiça do Trabalho é a de Navegantes, em Santa Catarina. Já no começo deste ano, a instalação ocorre em Caucaia, no Ceará, depois em Várzea Grande, no Mato Grosso, e a seguir na Vara do Trabalho de Arujá, em São Paulo. Os benefícios para a sociedade já são inúmeros, entre eles maior agilidade, segurança, eficiência. Também uma grande redução nos gastos com papéis, impressoras, grampos, carimbos, transporte dos processos, tudo isso fica para trás. Economia de dinheiro público aliada à preservação do meio ambiente. Ele está, vamos dizer, afinado com essa nova filosofia de mundo mais sustentável, onde a gente não precisa derrubar árvores para gerar papel, celulose, para que a justiça seja feita. E nós vamos então entrar numa nova fase onde a tecnologia seja utilizada não só para gerar essa economia de recursos materiais, mas também propiciar uma agilização do julgamento. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!